Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus para todos. Estamos começando a Escola Bíblica Dominical. Grande oportunidade de aprendizado, estudando a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, reúna a sua família e vamos juntos crescer espiritualmente. Desejo a você e toda a sua casa uma excelente aula. As promessas do Pai vão se cumprir. Diga para o seu irmão aí, na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir, todas elas, hein? Na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Deus tem muitas coisas ainda para fazer na sua vida, na vida da sua família, na sua casa. Querido, saia de onde você estiver, desse teu conforto muitas das vezes, e escuta aquilo que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando com você. Fala durante as suas meditações, durante a semana, o Senhor está falando. O Senhor fala contigo através da oração. Esteja atento à voz do Senhor e receba essas bênçãos, receba tudo que o Senhor está fazendo por você e vai fazer, e também vai fazer pela nossa nação, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Eu creio que Deus tem maravilhas para operar em nosso meio. Serás uma grande nação, diga aí. E serás uma grande nação. Declare, irmão. Abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre
Filho meu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Aplauda ele mais uma vez, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Todos os dias nós temos que agradecer a ele. Dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se lembra de mim. Amém? Vamos adorar? Vamos bendizer o nome daquele que é digno. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Oh Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Abra sua boca e adore a Ele de coração. Oh, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluia! Eu te pertenço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aleluia.
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
tudo bem? É um prazer mais uma vez estarmos juntos nessa manhã, né? Para mais uma vez participarmos de um culto em adoração ao Senhor. É um estudo de escola bíblica, né? Mais uma escola bíblica, um domingo pela manhã. E Deus possa falar aos nossos corações a cada dia. Separei aqui um tema muito interessante para nós tratarmos hoje, que é sobre família, né? Sobre a família. E espero que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa ministrar na sua vida. Reúna a sua família aí, vamos juntos compartilhar daquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos orar para darmos início, irmãos? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia que estamos na Tua presença, mais essa manhã de domingo. Nós te agradecemos, Senhor, que, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Que tudo que ouvirmos, Senhor, que possamos filtrar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos e que possa entrar nos nossos corações e que possa fazer a diferença em nossas vidas. Abençoa as famílias, Senhor. Hoje o Senhor ministrou no meu coração o desejo de falar com as famílias, que o Senhor possa abençoar as famílias. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Querido, hoje eu gostaria de tratar com você sobre como um convite faz a diferença. Como um convite faz a diferença. E qual o resultado quando uma família convida Jesus para entrar na sua casa ou entrar na sua vida? Qual o resultado que isso traz? Qual a diferença que isso faz na vida da pessoa e na vida da família? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 até o 55. Nós vamos tratar, querido, de três famílias bíblicas que resolveram abrir a porta da sua casa para deixar Jesus entrar. Convidaram Jesus, fizeram um convite para Jesus para que ele pudesse entrar em suas casas. E quando essas famílias fizeram esse convite para Jesus, o que aconteceu com essas famílias? Qual foi o resultado de quando eles abriram a porta de suas casas, Jesus entrou? E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje três famílias citadas na Bíblia que teve essa reação. E no final nós vamos fazer uma avaliação se vale a pena convidar Jesus para entrar em nossas famílias, em nossas casas. E você vai tirar a sua conclusão, né? Se vale a pena. E eu gostaria de compartilhar com você a primeira família. Nós vamos falar sobre a primeira família, que está em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 até o 55. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem ninguém que a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que a rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então
Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morre. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-o pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Queridos, estamos aqui diante de um fato, de um texto lindo, de um acontecimento lindo que a palavra de Deus nos relata sobre a vida de um chefe da sinagoga. E o interessante disso tudo é que o chefe da sinagoga era um homem bem conceituado na cidade, um homem respeitado porque era um chefe religioso naquele lugar, um homem bem de situação financeira porque era um dos chefes e tinha uma situação boa e estava passando por um momento delicado na sua casa, passando por um momento difícil onde a sua filha estava tinha uma doença que não podia ser curada e estava indo à morte por causa disso. E o chefe da sinagoga ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar e, ouvindo falar dos milagres, de tudo aquilo que ele vinha fazendo na vizinhança, e aquele dia ele ia passar ali, ele foi ao encontro de Jesus. E diz o texto que ele se prostra aos pés de Jesus e pede a Jesus que fosse em sua casa, porque a sua filha estava passando por um momento delicado e que precisava de ajuda. E que a única esperança que ele estava vendo naquele momento podia ser Jesus, porque não tinha mais esperança para ela. Mas Jesus, que conhece o meu, conhece o seu coração, também conhecia o coração de Jairo. Jairo, o chefe da sinagoga, conhecedor das leis, conhecedor das leis que diziam tudo que um judeu podia fazer. E Jesus começa naquele momento, naquela caminhada até a casa de Jairo, a forjar o coração de Jairo. Para Jairo se deparar com tudo aquilo que ele tinha na sua mente, no seu coração, porque era um chefe da sinagoga, um defensor das leis. E Jesus começa a tratar com ele até chegar na sua casa. E diz o texto que no meio do caminho, Jesus, no meio da multidão, para e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu acredito que Jairo ficou numa situação ali com vontade de puxar Jesus. Jesus, vamos rápido, a minha filha precisa de ajuda. Mas Jesus pede a multidão para parar, pede a todos para parar e diz: alguém me tocou. E Pedro logo toma a palavra e diz: mestre, o Senhor está no meio da multidão, tantos o apertam, tantos o empurram. Como o Senhor pergunta se alguém te tocou? E Jesus responde: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E naquele momento uma mulher se pronuncia no meio da multidão e diz: olha, foi eu que toquei. E eu fui curada. E há muito tempo eu tinha um problema, um fluxo de sangue. E o interessante é que Jairo estava do lado de Jesus. E Jairo ouve tudo aquilo que aquela mulher relata naquele momento perante a multidão. E disse: olha, eu estava com fluxo de sangue e eu fui imediatamente curada quando eu toquei Jesus. Mas quando você vai lá nos livros de Números,
Levítico e Números, você encontra lá tudo que a lei condena. E segundo a lei, todo aquele que tivesse um fluxo de sangue não poderia ser tocado ou tocar em alguém, porque a partir do momento que essa pessoa fosse tocada ou tocasse em alguém, essa pessoa também estaria imunda. E Jairo fica no dilema, porque ele era um chefe da sinagoga, defensor das leis, e essa mulher tocou em Jesus. E agora? Mesmo assim, Jairo queria levar Jesus na sua casa, mesmo Jesus sendo tocado por essa mulher, ele conhecia a lei. E Jesus, acredito eu, que olhou para Jairo, e Jairo se manteve firme, e resolveu prosseguir e levar Jesus até a sua casa. E o interessante disso, querido, que Jesus tinha sido convidado para ir na casa de Jairo, para abençoar uma família, para levar algo para essa família. Mas no meio do caminho, Jesus também abençoou outra família, que foi a família dessa mulher com fluxo de sangue. Foi mais uma família abençoada pelo caminho. Essa mulher foi curada e pôde voltar ao seio da sociedade e também ao seio da sua família. E isso é lindo demais, relatado nesse texto. E diz o texto que Jesus prossegue e de repente chega alguém da casa de Jairo e diz para ele: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus olha para Jairo e diz para ele: olha, calma, creia somente. E Jairo continuou firme ali. Imagina o que passava na cabeça desse homem, querido. Alguém veio da sua casa e disse para ele: olha, sua filha está morta. E Jesus olha para ele e diz para ele: olha, calma, creia somente. E aquilo ali faz gerar nele uma fé, e ele, acreditando que algo diferente poderia acontecer na sua família, acompanhou Jesus e levou à sua casa. E diz o texto que Jesus chega na casa de Jairo, muitas pessoas chorando, e Jesus diz uma palavra interessante, diz: olha, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela está dormindo, e todos já sabiam que ela estava morta. Alguém relatou que ela estava morta sobre aquele leito. E Jesus entra naquela casa, aquela porta daquela casa é aberta para que Jesus entre. Querido, nesse momento que Jesus adentra aquela casa, Jairo tem o próprio Deus encarnado dentro da sua casa, querido. E quando Deus entra na casa de uma pessoa, é impossível que algo diferente não aconteça. E Jairo tinha Jesus na sua casa naquele momento. E diz o texto que a menina estava no quarto e Jesus não deixou que a multidão entrasse. Acredito que toda a multidão veio querendo entrar para ver o que iria acontecer. Mas Jesus diz: olha, não, somente Pedro, Tiago, João e os pais da menina vão entrar. E entraram e foram estar com Jesus diante daquela cena. Imagina aquela cena, a menina deitada na cama, morta. O relato é que a menina estava morta. E Jairo, um chefe da sinagoga, defensor das leis, está ali agora diante de um quadro difícil, complicado. Por quê? Diz a lei, no livro de Números, que todo aquele que tocasse numa mulher com fluxo de sangue, ou que tocasse no morto, estava impuro. E ele está agora diante de um quadro, que Jesus está diante daquela menina morta, e Jesus pega aquela menina pela mão. E no momento que Jesus pega aquela menina pela mão, o que pode ter passado pela cabeça de Jairo? Ele se torna impuro, porque ele está tocando no morto, era o que dizia a lei. Mas Jairo acredita que aquele que está diante dele, tocando naquela menina que está morta, era diferente, querido. Era alguém diferente. E ele toca naquela menina e diz para ela: menina, levante-se. E um milagre acontece dentro daquele lar.
algo diferente acontece porque convidaram. O chefe daquela casa convidou Jesus para entrar naquela casa e um milagre acontece, a sua filha volta à vida e volta a respirar. Deus dá a ela novamente uma vida. E Jairo se depara com aquilo tudo, com aquele acontecimento todo extraordinário que Jesus fez na casa dele, por causa de um convite, porque ele confiou que aquele que ia entrar na casa dele poderia fazer algo pela família dele. O nosso Jesus é especial, querido, e quando ele entra na casa de alguém, algo acontece. Quando ele entra na vida de alguém, algo extraordinário acontece. Mas não para por aí. Tem outra família que conseguiu ter o privilégio de ter esse Jesus dentro da sua casa. E eu convido agora você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. O capítulo é o 29. Capítulo 1, desculpa, querido. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Então a família de Jairo foi a primeira família que nós se deparamos que convidou Jesus para entrar dentro do seu lar. E algo extraordinário aconteceu. Mas nós vamos ver outra família. Uma família que tinha... A família de Jairo era uma família que tinha uma situação financeira boa. Uma família que nós podemos dizer que era uma família rica, porque Jairo era um homem conceituado, um homem chefe da sinagoga, então não era um homem que tinha poucos bens. Era um homem bem situado na sociedade. Então uma família rica. Agora nós vamos ver outro tipo de família. Interessante isso. Outra família que convida Jesus para entrar em sua casa, que está relatada em Marcos capítulo 1, no versículo 29 ao 31, diz assim a palavra de Deus. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo deram essa notícia para Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-lo. Querido, olha que interessante. Jesus está agora na casa de Simão Pedro, uma casa de um pescador, de um discípulo que era pescador de peixes, e depois se torna um grande pescador de homens. Isso mostra que Jesus não tem acepção de pessoas, queridos. Jesus entra aonde ele é convidado, a casa que convidar Jesus para entrar, não importa a sua situação financeira, não importa a sua cor, não importa quem você seja. Quem você seja, ele entra na sua casa se for convidado. Ele não vai invadir, porque ele não é entrão. O entrão é o diabo, mas Jesus não. Ele entra na sua casa se for convidado. E diz o texto que ele foi estar na casa de Pedro, chegando na casa de Pedro, se depara com a sogra de Pedro, doente em cima da cama, passando por um momento complicado. Mas as portas dessa casa foi aberta para que Jesus entrasse. E Jesus entrou naquela casa. E imediatamente olhando para aquela mulher, liberou uma palavra de cura sobre ela e ela foi curada imediatamente. E às vezes nós pensamos que Jesus não age nas mínimas coisas, ele age porque ela estava febril. E às vezes nós estamos febril, estamos sentindo algo diferente e falamos, não, eu tenho que tomar um remédio porque isso não é para fazer oração para Jesus curar. É sim, querido, Jesus cura até as coisas mais simples porque ele é o nosso Deus. E diz o texto que ele cura aquela mulher e aquela mulher se levanta e começa a servir de uma forma feliz, alegre, naquele momento ali, aconchegante, por causa de uma atitude, porque Jesus foi convidado a ir naquela casa também. Então nós podemos contemplar nesse texto que quando Jesus é convidado a fazer parte da nossa família, a fazer parte da nossa vida, é impossível que algo não aconteça.
É impossível que algo não aconteça. Mesmo nas coisas mais simples, ele atua, ele entra, ele faz a diferença por causa de um convite, por causa de alguém que se lembrou dele e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. E algo extraordinário acontece. Quando Jesus se faz presente numa casa, querido, a presença de Deus é tão grande naquele lugar, tão grande, que tudo é abençoado. Tudo é abençoado. Eu não estou querendo te dizer que não vai haver problemas. Vai haver problemas, sim, porque todos nós passamos por problemas. Afinal de contas, nós estamos num mundo que é corrompido pelo pecado. Mas com Jesus se torna mais fácil resolver esses problemas. Ele renova suas forças, ele te dá a vitória, ele traz a bênção sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre sua esposa. E as coisas acontecem. Jesus traz a bênção até sobre a sogra, não é? Trouxe a bênção sobre a sogra de Pedro. E aquela família foi abençoada, pôde contemplar ali também um milagre de Jesus sendo feito naquela família, de uma maneira tão simples. Jesus entra na casa de um rico, e agora Jesus entra na casa de um pobre, e para ele não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque são seres humanos, pessoas que Deus ama, criados por ele. Deus te ama, querido. Deus ama você. Independente de quem você seja, se você é rico, se você é pobre, Deus ama você. Deus tem um carinho especial para você e Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua família. Mas eu gostaria ainda de mostrar para você uma outra família. Eu falei para você que eram 3 famílias que puderam ter esse privilégio de ter a presença de Jesus em sua casa. E que algo diferente aconteceu. Então vamos recapitular. A primeira família que abriu a porta da sua casa e convidou Jesus para entrar foi a família de Jairo. E a filha de Jairo ressuscitou. Deus, Cristo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Aquela família foi tremendamente abençoada. A segunda família foi a família de Pedro. Quando Jesus entra na casa de Pedro e sua sogra está doente, adoentada em cima da cama, Jesus restaura a saúde daquela mulher e aquela mulher volta a ter um vigor físico para servir aqueles que estavam na casa. Jesus atuando de maneira tremenda. Mas tem uma terceira família que também foi tremendamente abençoada, e eu vou mostrar isso para você, que está lá em João. No capítulo 11, do Evangelho de João, o capítulo 11, registra algo extraordinário. João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocada uma pedra. Então, Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você, se creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrai-o e deixai-o que ele vá. Agora, querido, nós relatamos o texto da ressurreição de Lázaro. Nós estamos falando da família de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Uma família diferente, mas não deixa de ser um seio familiar.
A Bíblia relata sobre 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, Lázaro, Maria e Marta. E diz o texto, quando você vai lá no início do texto, o texto vem relatando que aquela família era uma família que Jesus gostava muito de ficar na casa deles. Quando ele passava por ali, ele se hospedava sempre ali. E criou um laço de amizade entre Lázaro e Jesus e suas irmãs. E era uma família que Jesus se agradava muito. E ele gostava muito de Lázaro. E diz o texto que Jesus estava num lugar distante e chegou um recado que Lázaro estava muito doente. Que a sua irmã tinha mandado avisar Jesus que Lázaro estava muito doente. Mas Jesus recebe aquela notícia e não vai imediatamente. Só depois de 2 dias que Jesus resolve passar naquela casa. E quando Jesus está indo para aquela casa, chega a notícia que aquele homem tinha morrido. Lázaro tinha morrido. E Jesus chega ali naquela casa, num momento de pranto, num momento de dor, e suas irmãs relatam para ele tudo o que tinha acontecido. E diz o texto que Jesus se comove, tamanha amizade que ele tinha com aquele rapaz, com Lázaro. E diz o texto que Jesus chorou, se compadeceu da dor das irmãs, dos parentes, daquelas pessoas que estavam ali. Ele se compadeceu com aquela dor e ele chorou. Jesus entra naquela casa e pergunta para eles, onde está o túmulo? E aquelas irmãs resolveram levar Jesus aonde Lázaro estava sepultado. E chegando naquele lugar, Jesus manda que tirassem a pedra. E o interessante disso é que Jesus é convidado aí naquela família, mas Jesus demorou um pouco para chegar. E quando Jesus chegou, já tinha acontecido algo naquela família que estava doendo o coração deles. Mas o interessante é que Jesus, ele chega exatamente na hora certa. Jesus não se atrasa, nem se adianta. Ele chega na hora certa. E você pode ter certeza, querido, que Jesus vai chegar na hora certa na sua família. Basta que você o convide. Na hora certa ele vai entrar com providência. Seja qual for o problema que a sua família está passando, Jesus vai entrar com providência na sua família. Porque ele te ama, ele ama a sua família, mas ele precisa ser convidado. Jesus precisa ser convidado por você. E diz o texto que Jesus chega ali, diante daquele túmulo, e manda que tirem a pedra. E uma das irmãs diz para ele assim, Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal, não adianta mais tirar. Mas ela estava diante de um Deus que pode todas as coisas. Estava diante de um Deus que tinha entrado na casa de Jairo e tinha ressuscitado a filha de Jairo que já estava morta. Ela estava diante de um Deus que tinha entrado na casa de Pedro e tinha curado a sogra de Pedro que estava adoentada. E agora ele está diante do túmulo de Lázaro e manda tirar a pedra. E aqueles homens tiraram aquela pedra e Jesus diz uma palavra poderosa para aquele homem que estava ali sepultado já há 4 dias. Lázaro, vem para fora. E diz o texto que Lázaro saiu envolto às ataduras e ele mandou que tirasse todas aquelas ataduras dele. Jesus entrou naquela casa, querido, o milagre aconteceu. Depois de 4 dias morto, aquele homem ressuscitou e veio à vida novamente. É isso que Jesus faz. Jesus pega um homem sepultado no pecado, acabado, destruído, e faz ele renascer novamente. Ele tem um novo nascimento, um nascimento em Cristo Jesus, e ele se torna outro. O Evangelho faz isso com a gente. Você vê a diferença da pessoa antes que Jesus passe e depois que Jesus passou, a diferença que ele faz na vida das pessoas, a diferença que ele fez na sua vida, a diferença que ele fez na minha vida. Ficamos diferentes porque o Jesus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, traz toda essa diferença e faz toda essa diferença. Podemos relatar nessa manhã, querido, 3 famílias que tiveram a atitude certa. Podemos relatar nessa manhã, querido, 3 famílias diferentes. Uma família
com muitos bens, uma família bem situada, uma família muito humilde e uma família de irmãos, onde não é relatado nem o pai nem a mãe, mas 3 irmãos, 2 meninas e um moço, que convidavam sempre Jesus para estar naquela casa. E o milagre aconteceu. Podemos relatar 3 famílias que experimentaram um pouquinho do amor de Deus, da graça de Deus, que tiveram o próprio Deus encarnado dentro da sua casa. De 3 famílias que acreditaram que Jesus podia fazer algo em seu favor. E essa manhã eu quero dizer para você, querido, que esse Jesus que passou na casa dessas 3 famílias quer passar na sua casa também. Quer passar na sua vida, quer passar nos seus problemas, quer passar no seu relacionamento, quer passar na vida dos seus filhos e fazer um milagre. Mas depende só de uma coisa, que você o convide. Que você o convide. O estudo extraordinário que aprendemos um pouquinho hoje, que quando nós abrimos a porta de nossa casa, quando abrimos a porta de nossas vidas para que Jesus passe, Ele passa e tudo muda, tudo muda, tudo se transforma, tudo fica diferente. Querido, eu quero concluir com você esse estudo dessa manhã. Querido, quando abrimos a porta da nossa casa ou da nossa vida para Jesus entrar, algo diferente acontece. Pois aonde Jesus estiver, um milagre acontece. E isso foi relatado e revelado aqui para nós hoje, essa manhã, através desse estudo maravilhoso. Então, você que ainda não aceitou a esse Jesus maravilhoso, abra hoje mesmo seu coração, abra hoje mesmo a sua vida para que Ele entre. Convide hoje mesmo Jesus para passar na sua família, na sua casa. E você, que já aceitou esse Jesus, que já convidou esse Jesus para entrar na sua casa, seja fiel. Seja fiel. Pregue a palavra. Se envolva. Se envolva no evangelismo, querido. Se envolva. Faça missões. Nós estamos aí numa corrida de missões, numa busca por evangelismo. Você é importante nessa jornada. Ligue lá para Carla, que é diretora de missões, e fala: Carla, eu quero participar do próximo evangelismo que vai ter, da próxima atividade de missões. Se envolva, querido. Participe, contribua. Jesus fez com você, quando Ele entrou na sua vida, toda a diferença. E Ele quer fazer na vida das outras pessoas. E depende de mim e de você para fazer isso tudo. Então que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa doar a sua vida para o reino, querido. Doe a sua vida para o reino, porque Jesus um dia passou na sua família. E Ele quer transformar outras famílias para que todos sejam abençoados e sejam salvos através da sua vida. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Fiquem com Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Parte mais linda. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, aleluia, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glórias ao autor da minha fé. Fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória, glória, o autor da minha fé. Aleluia, amém? Autor da nossa fé. Deus te abençoe, irmão. Chegamos ao final de mais uma Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje e que ele te seja muito útil no dia a dia. Logo mais, às 19 horas, nos reencontraremos no culto online e no culto presencial, que vai começar às 19 horas. Não perca. Mande o nosso link para os seus amigos, para a sua família. Vamos evangelizar as pessoas, celebrar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, o Deus de Israel. Desejo a você um final de manhã de domingo e uma tarde super abençoada. E espero você logo mais conosco. Um grande abraço. Deus te abençoe.